Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E acalmar o mar. Ele a cada estrela faz brilhar no céu. Ele é quem transforma toda treva em luz. Ele é quem nos guia na escuridão. Pecador o poderá encontrar, mesmo que esta vida o entristeça, pois Deus sempre dá o perdão. Transforma nuvem cinza em azul. Ele somente sabe onde nasce o sol. O arco-íris, sim, com todo o seu matiz. Deus somente sabe as curvas desta vida. Ele conhece a cada pecador também, mesmo que esta vida o entristeça, pois Deus sempre dá o perdão. Abraão foi justificado pela fé. Que relato maravilhoso nós temos
acerca de nosso pai na fé, que é Abraão. Nenhuma de suas fraquezas ficou registrada no Novo Testamento. Nós sabemos que Abraão, uma certa vez, titubeou, a ponto de dizer que sua esposa não era sua esposa, era sua irmã. Na verdade, existia alguma razão para ele dizer que ela era sua irmã, mas não existia nenhuma razão para ele dizer que ela não era sua esposa. Daí então, uma mentira na sua vida. Mas como Deus ama aquele a quem ele tem chamado, então impediu que Abimeleque cometesse aquela estupidez de possuir a esposa de Abraão. Deus não permitirá que o Abimeleque deste século venha a possuir a esposa de Cristo, que é sua noiva eleita, a sua igreja escolhida. Isto nos alegra, isso nos estimula, isso nos anima. O Novo Testamento de Abraão não fala de suas fraquezas. O Velho Testamento de Abraão registra, na verdade, algumas fraquezas de sua parte, como homem que era. Mas o Novo Testamento não. O Velho Testamento da nossa vida, antes de termos uma experiência com Deus, como homens que somos, sujeitos às leis, registra várias falhas, o nosso passado pecaminoso e coisas assim. Mas o Novo Testamento da nossa vida, quando temos passado pelo sacrifício de Jesus Cristo e recebido-o pela fé, nada disso deve ser apontado. Nenhum passado de quem quer que seja deve ser alegado por quem quer que seja. Por quê? O Novo Testamento, que é o Calvário, que é o sacrifício de Jesus Cristo, fazendo propiciação pelos nossos pecados, pondo fim àquele sacrifício anual repetido, rotineiro e tradicional do animal, do cordeiro animal. Esse sacrifício aniquila todo o nosso passado. E Deus não vê o nosso passado. Se Deus não vê o nosso passado, como nós vamos querer ficar olhando para trás, para o nosso próprio passado, uma vez que já foi apagado pelo sangue de Jesus Cristo? A vida de Abraão é um tipo perfeito da vida da noiva, da igreja noiva de nosso Senhor Jesus Cristo, que é você, que tem recebido, antes de tudo, esta revelação. Veja que relato maravilhoso, ouvintes, acerca de Abraão no Novo Testamento. Não fala nenhuma vez sequer de suas fraquezas, mas somente de sua fé. Assim Deus age conosco também. Se algum dia Ele fez assim com Abraão, então Ele faz também da mesma forma. Ele procede, a sua posição com todos os filhos de Abraão é a mesma. A vida negra, a vida falsa de Balaão, de Jezabel, a vida pecaminosa de outras pessoas no Velho Testamento foram
para o Novo Testamento. Estão registradas as suas mentiras, o amor ao prêmio da injustiça. Isso ficou no Novo Testamento também. Isso está contra ele. A façanha de Caim está no Novo Testamento, testificando de que ele era uma semente da serpente. Mas isto não aconteceu com outros, como Abraão, como Moisés, como José e outros demais. O Novo Testamento não fala de suas fraquezas, mas somente de sua fé. A salvação é uma promessa que só pode ser recebida pela fé, não pelos sentidos, porque se a salvação dependesse dos sentidos humanos, então estas fábricas de salvação que existem hoje no mundo teriam sentido diante de Deus. Mas Deus não conhece essas fábricas, não reconhece suas patentes. Não. Deus não reconhece as patentes dessas fábricas de salvação que estão por aí satisfazendo sentidos sociais, sentidos humanos, atendendo posição do homem. A salvação, ela é uma promessa que deve ser recebida pela fé, indiferente dos sentidos, independente dos sentidos. E por isso, nenhum filho de Abraão pode ser enganado, porque enquanto ele não alcança a verdadeira promessa de Deus, ele não se satisfaz. Essas fábricas de salvação, que geram credos e dogmas para cauterizarem as consciências. A consciência é um dos 5 sentidos do espírito. E as religiões procuram satisfazer consciências, cauterizar consciências, atendendo posições individuais de seus membros por causa de suas posições sociais. Mas isto não é salvação. Vou repetir, a salvação é uma promessa que só pode ser recebida pela fé, e não pelos sentidos. E no momento em que você recebe essa promessa, então a vida fica mais difícil para você. Ah, sim, isto é verdade. Nós temos comprovantes bíblicos. Nós temos experiência própria. Você que tem experimentado a salvação, tem constatado isto em sua vida, que aquilo que você está ouvindo é verdade. A sua experiência comprova que isto que você está ouvindo é verdade, depois que você recebeu a promessa da salvação, creu nela pela fé, independente de credos e dogmas de homens, a sua vida ficou mais difícil. Mesmo o seu lar se tornou num ambiente mais duro. E aquele ambiente que antes de você receber a promessa era bom, lhe causava prazer, hoje é inferno para você. Depois que Abraão recebeu a chamada, se ele ficasse em Ur, naturalmente ele amou aquele lugar. Ele tinha ali os seus queridos, ele tinha ali a sua parentela. Mas se depois que ele recebesse a chamada, ele continuasse ali, algo de mal estava acontecendo com ele. Mas ele recebeu a sua chamada e teve que passar por esse processo tremendo do Espírito de Deus. Primeiro Deus tira o homem fora daquele meio pecaminoso que era lenitivo para a sua alma, daquele meio de dúvida que satisfazia os seus sentidos, para depois então lhe dar a promessa. A Bíblia não precisa ser interpretada,
ela já é interpretada pelo próprio Deus. Basta nós termos uma experiência com esse autor da Bíblia. E então a nossa própria vida interpreta as Escrituras, porque Deus é o seu próprio intérprete. A vida de Abraão, sua chamada, sua peregrinação e o recebimento da promessa, a sua fé, interpreta todas as Escrituras para nós. Não precisamos de estar buscando intérpretes daqui e dali. Mas nós estamos aqui para acentuar, para enfatizar com nossos irmãos ouvintes que desde o momento que nós recebemos a promessa de Deus, a nossa vida tem que ficar mais difícil. Nós conhecemos a história de Abraão. E quando ele recebeu a promessa, então a coisa ficou mais difícil para ele. Isto porque ele tinha que andar segundo aquela promessa que ele recebeu. E a promessa que ele recebeu contrariava todos os sentidos humanos, porque diz a Bíblia que era contra a lógica, contra a natureza, porquanto ele já era de quase 100 anos, e o ventre de Sara estava amortecido. Não havia meio. Ora, que dificuldade, que sofrimento tem um casal de velhos que já passou do tempo de criar, não tem nenhuma ansiedade, não tem nenhum desejo de que venham a ter um filhinho do seu próprio ventre, de suas próprias entranhas. Este casal de velho não tem nenhum sofrimento, porque não está esperando naquilo mais. Aquilo já passou de tempo, aquilo não lhe preocupa. Um casal novo, se não lhe vem filhos, então aquele casal fica triste, como Ana vivia triste, angustiada, porque o seu tempo estava passando. Agora Sara já tinha amortecido o seu ventre. Tudo estava contra, toda a razão, todos os sentidos não podiam de maneira alguma apoiarem aquela promessa, aquela fé que Abraão tinha. E agora um casal de velhos esperando um filho. Que dificuldade, que sofrimento. Gente sem possibilidades esperando um Deus, gente sem condição, gente tão fraca, gente de vidas ressequidas, vivendo pela promessa, sem nenhum meio próprio, esperando o filho aparecer nas nuvens. Esta é a promessa que Deus tem feito a nós. Veja, quando o profeta chegou lá no Egito, a coisa tornou-se mais difícil para Israel. Antes não era tão difícil, mas depois que o profeta chegou, a promessa da libertação chegou. O que aconteceu? O sacrifício foi dobrado, Faraó mandou dobrar o serviço, e a coisa ficou muito mais difícil. Mas Israel tinha de crer e tinha de sair pela fé. Pense um pouquinho depois que Maria recebeu a promessa do anjo, e depois que ela foi coberta com a sombra do Altíssimo, o que não lhe custou aquilo. Inclusive ela esteve sob uma ameaça tremenda de ser apedrejada por ser abandonada pelo seu marido, por se encontrar grávida. Oh, que coisa tremenda e difícil é para aqueles que têm recebido a mensagem do anjo desta era. Podia estar tudo bem com seus familiares, estar tudo bem com a sociedade, com o mundo, mas depois que esse anjo tem visitado, quanto tem custado, quanto sacrifício tem custado para uma moça, para um moço, viverem como filhos de Deus. Pensa que foi fácil Daniel, Sadraque, Misaque e Abednego viverem como filhos de Deus dentro de um reino babilônico? Não.
O Evangelho não é estrada larga. O Evangelho não é água fresca. Não é botina frouxa. Todos que têm alcançado a salvação pela fé estão pagando um preço. Sua fé está sendo provada mais do que o ouro, segundo as palavras de São Pedro. Nós conhecemos o relato daquela prima órfã que recebeu a promessa daquele filho, daquele grande industrial de Chicago, e ele foi lá nos seus ranchos no oeste procurar uma moça, porque em Chicago ele não encontrou uma moça que tivesse o caráter que lhe servia. E lá então as 3 filhas do gerente do rancho se aprontaram devidamente, se pintaram com unhas que não podiam lavar pratos. Mas ele não estava atrás daquilo, enfadado daquelas festas, daquelas lisonjas. Ele foi para o curral, deixando-as lá, dançando e se oferecendo, através de suas elegâncias fabricadas. Lá ele encontrou uma moça de pés descalços. Lá ele encontrou uma moça que não tinha suas unhas pintadas, porque estavam lavando as louças. E ele disse: você quer se casar comigo? É atrás de uma moça como você que eu estou. Eu vim aqui buscar caráter e não beleza. E é isso que Cristo vem fazer. É isto que ele veio fazer, e ele tem direito de exigir o seu caráter, porque ele deu do seu espírito. E o seu espírito não pode ser recebido por uma fé diferente da outra. Tem que ser a mesma fé de Abraão, firme sempre nas promessas do Senhor, porque de Deus são muito firmes as suas promessas. De Deus muito firmes são mais promessas, mais firme que as montanhas são. Quando o socorro terrestre cessa, os de Deus não falharão. De Deus muito firmes são mais promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a fé te falta nos teus apertos, nas suas promessas, descansa em paz. Quando és tentado, estou bem certo que Cristo auxílio te traz. De Deus muito firmes. Lembrem-se, ouvintes, de que depois que aquela prima órfã recebeu a promessa daquele moço, a vida ficou mais difícil para ela, por causa da zombaria, da perseguição de suas primas ricas. Mas um dia, aquele que prometeu chegou ali e a tomou por esposa e a levou em seus braços. Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Preciosos ouvintes, Deus os abençoe por ter parado para ouvir este programa amigo, programa companheiro, programa Fé para Vencer, apresentado aqui nesta emissora todos os dias neste horário, ou seja, de segunda a sábado, não é? Das 11 ao meio-dia, aos domingos do meio-dia à 1h. Não deixe de ouvir este programa, divulgue para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes, um programa de fé produzido com muito amor ao seu favor. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado aqui em Taguatinga Norte, na CNF 1, Setor F Norte,
Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Todas as terças-feiras às 19 horas, grande culto temos ali, e aos sábados às 18 horas. Nossa igreja matriz está localizada ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, no entorno de Brasília, viu? Leve sua família aos nossos cultos. Hoje, quarta-feira, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus, ali em nossa igreja matriz, ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado Minas Gerais, não é? Ou seja, supermercado da mamãe, ali no bairro Pedregal. É hoje à noite, hoje às 19 horas, grandioso culto abençoado por Deus teremos ali. Leve sua família. Você pode também acessar nossas programações, nossos cultos, são transmitidos ao vivo através de nossa página na internet, inclusive o programa de rádio também. Tabernáculo da Fé Brasília.org.br é o endereço de nossa página na internet. Não desligue seu rádio, vamos mais meia hora de programação, Fé para Vencer ao nosso favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, E as águias de Deus, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, A palavra ele pregou, com fidelidade. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. Todo aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, alegre descansará. Falarei do meu Senhor, Ele é o meu eterno Deus, meu refúgio e fortaleza, só nele confiarei. Do laço do passarinheiro o Senhor te livrará, também da
veste perneciosa, Ele te preservará. Com carinho e com ternura, o meu Deus te abrigará. Debaixo de suas asas, seguro tu estarás. Nada temerás noturno, tampouco a flecha do hostil, pois 1000 cairão ao teu lado e à tua direita 10.000, porém não serás atingido, somente olhando verás a recompensa dos ímpios, que Deus lhes retribuirá. Deus está advertindo de um tremor de terra que Ele logo fará em grande escala. Ele vai explodir e agitar este mundo amaldiçoado pelo pecado, meu irmão, minha irmã. E há somente um lugar que pode resistir este choque, e este é no aprisco do Senhor Jesus. E eu quero suplicar-lhes, enquanto a misericórdia de Deus está disponível a vocês, que vocês deem toda a sua vida, sem qualquer reserva, a Jesus Cristo, quem como fiel pastor salvar-los-á e cuidará de vocês e apresentá-los-á sem qualquer culpa, na glória com muitíssima alegria. Esta é uma advertência do profeta William Branham para os nossos ouvintes, apresentando assim o abrigo seguro. No Salmo 91, Davi afirma que todo aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Vocês conhecem bem a história de Noé. Não havia abrigo, não havia segurança fora da arca de Noé. Todos os redutos da ciência era, até então, mais elevada do que a de hoje. Toda a evolução dos dias de Noé, que chegou a ser mais do que a nossa, não pôde de maneira alguma oferecer reduto
abrigo para os povos, para a humanidade de então. Somente na arca houve salvação. Isto é indiscutível. Ninguém pode ponderar ao contrário. Que somente em Cristo há salvação. Somente em Sua palavra existe reduto, abrigo seguro para aqueles que, avisados por Deus, querem fugir da grande catástrofe que virá sobre o mundo dentro em breve. Isto está profetizado nas Escrituras. A terra teria que sofrer 3 batismos, sendo o primeiro a água, que foi o dilúvio. O segundo, o sangue de Jesus Cristo, que foi derramado sobre ela. E o terceiro, que São Pedro profetizou, agora, prestes a acontecer, o fogo. Então, água, sangue e fogo. Logo em seguida teremos o milênio. Assim que se cumprir o milênio, teremos o julgamento do trono branco, porque Satanás será solto novamente e dá-se-á simultaneamente a segunda ressurreição. E ele reunirá todos os seus súditos para fazer guerra contra os santos de Deus. Mas uma aguda espada tem saído da boca do grande rei, do Rei dos Reis. E agora, Satanás será vencido para sempre. Será lançado no lago de fogo e desaparecerá toda semente do mal de qualquer lugar no universo. Não existirá mais pecado, não existirá mais inferno, não existirá coisa alguma mais que seja incompatível com a natureza de Deus. Mas, ouvintes, como podemos nos abrigar destas coisas? Ora, a pergunta é necessária, talvez conveniente para esse instante em que estamos vivendo. Mas o como seria justamente recebendo a salvação, o abrigo de Deus. João disse: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. Isso está em Apocalipse, capítulo 1, versículo 9 e versículo 10. Mas aqui está a única maneira pela qual você pode receber, alcançar o reduto espiritual. João disse: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Para receber as revelações que João recebeu, antes ele teve que entrar no Espírito. E para entrar no Espírito, ele tinha que sair de um estado natural que ele estava. Daí então a razão pela qual o evangelho natural, moderno, morno deste século, não pode salvar a quem quer que seja. Porque o homem tem que sair do seu natural e entrar no Espírito para receber as coisas espirituais. Então ele pode ver todas as coisas, pelas quais
ele dará a sua vida. Porque ele sabe que se ele ganhar a sua vida, preservar a sua vida natural, perdê-la. Mas se ele perder esta vida natural, sair desse natural e entrar na espiritual, ganhá-la, aí está a interpretação do que Jesus disse. Aí está a revelação do que Jesus disse. O que é ganhar a vida, o que é perder a vida. Antes de tudo, você teria que sair do natural e entrar no espírito. Mas antes de ver aquilo que Deus prometeu para os seus filhos, antes de ver isto em espírito, nem o homem, muito menos a mulher, podem dar suas vidas por tais coisas que eles nem sonham que existem. A pregação do Evangelho, o Evangelho que ouvimos, deve nos tirar. Porque Jesus está nesta era batendo na porta, ele está do lado de fora. E o convite é esse: saia. O anjo gritou: sai dela, povo meu, para não seres participantes dos seus pecados, para que não incorras também em seus castigos, em suas pragas. Se o homem não entrasse no espírito das coisas do mundo, ele não estaria dando a sua vida pelas coisas do mundo, como está dando. Se a mulher, antes de tudo, não saísse do natural e entrasse no espírito e não fosse absorvida por esse espírito licencioso do século, ela não poderia se expor como ela está exposta nesses dias, diante de toda a sociedade, diante da igreja e diante dos próprios filhos, da família, de um modo geral. Esta modernização, esta naturalização das coisas, sacrificando o pudor, não poderia acontecer de forma alguma se, antes de tudo, o homem não saísse do natural, a mulher não saísse do natural e entrasse no espírito mundano dessas coisas. É necessário que se entre no espírito da coisa, porque caso contrário não viveremos aquilo, estaríamos simplesmente manufaturando aquilo. Mas vejam como os homens e as mulheres estão vivendo aquilo, vivendo o espírito no qual eles estão batizados. Mas aqui está a mensagem espiritual do dia. João foi arrebatado em espírito para ver coisas que só podem ser vistas em espírito. Ele viu símbolos na verdade, mas agora podemos ver, não por enigma, mas podemos ver pelo Espírito Santo a revelação daqueles símbolos, quando Deus tem enviado o 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, com esta mensagem tremenda, revelando estes símbolos que João viu no Apocalipse. Agora, para receber as coisas do Espírito Santo, é necessário, antes de tudo, que você entre no Espírito Santo. Seja batizado no Espírito Santo. E o Espírito Santo não está ridicularizado. O Espírito Santo não está limitado a mostrar para uma pessoa que é batizada com ele, que tem bebido dele, somente uns dons carismáticos, somente uma língua estranha que nem a própria pessoa entende. Não. O Espírito Santo tem muito mais do que isso. O batismo do Espírito Santo é muito mais do que dons carismáticos. Vai muito além disso. Uma igreja menina, misturada como estava de Corinto, se satisfazia com isso.
e prontava aquela baderna que São Paulo repreendeu. Mas a igreja de Éfeso encarava isto de uma maneira diferente. Ela tinha naturalmente os dons, mas aquilo estava como carro atrás dos bois. Ela havia entrado no espírito correto a ponto de poder ser confrontada com Josué, que seria uma igreja a qual poderia falar de unidade, de uma só fé, de um só batismo. Podia falar a ela a respeito de apóstolos, de profetas, de evangelistas, de mestres, de pastores. Podia falar a esta igreja sobre aperfeiçoamento do corpo. Deus tem procurado trazer a sua igreja para este nível, para um lugar onde ele possa mostrar coisas maiores do que um paralítico andando, coisas maiores do que um cego enxergando. O profeta desta era, homem mais usado durante todos os séculos, em ressurreição de mortos, em cura de câncer, sem nenhum malabarismo pentecostal. Nunca na história, no universo, um homem foi tão usado para a cura divina, para a ressurreição de mortos, como o profeta desta era. Ele disse, prestem atenção, eu prefiro ver um homem se corrigindo, se arrependendo diante de Deus, do que ver um paralítico sendo curado. Ele disse, eu prefiro não ter nenhum caso de cura no nosso meio, mas ver o amor de Deus tomando conta da congregação, unindo os nossos corações numa só fé, num só espírito, num só batismo. Isto porque, meus ouvintes, um homem pode ser curado hoje de câncer e ir para o inferno. O homem pode ser curado de uma cegueira, de cataratas, de qualquer outra coisa, de paralisia, e continuar caminhando para o inferno. Ao passo que seria muito melhor aquele paralítico continuar paralítico, continuar com a sua carne presa numa cadeira de roda, mas dizendo, eu sei que o meu Redentor vive. Como Jó na lepra, encerrado na lepra, parece que injustiçado pela razão, ali estava um homem injustiçado pela justiça divina. Mas ele disse, eu sei que o meu Redentor vive. Ele sabia coisas que somente o Espírito pode ensinar. E Jesus disse, o Espírito de verdade, o Espírito Santo, vos guiará em toda a verdade. Satanás pode ensinar línguas estranhas, o diabo pode imitar os dons, como Janes e Jambres resistiram a Moisés. Mas uma coisa ele não pode fazer, que o Espírito Santo faz, é levar o homem e a mulher a obedecer a palavra de Deus, fora de um espírito religioso bem entendido, fora de um espírito religioso, fora de um espírito manufaturado, mas obedecer, expor o sinal genuinamente, a vida de Cristo, seguir a Jesus Cristo com seu próprio coração, de uma maneira genuína e real e verdadeira, vendo as coisas que hão de vir e dando a sua vida por elas. Seguindo a Cristo, eu sou bem feliz. A cada momento, conforme Ele diz, jamais terei medo do
no incerto porvir. Se passo a passo a Cristo seguir. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Seguindo a Cristo, eu sou bem. Entre no Espírito por um minuto e diga: Senhor, deixa-me ver as coisas futuras como um verdadeiro herdeiro do reino dos céus. E assim então eu darei minha vida por esta fortuna, por esta herança adquirida pelo sangue de Jesus Cristo. Amém. Agradecemos a todos por ter parado para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, ali no entorno de Brasília. Novo Gama é o bairro, é uma cidade ao lado do Gama, não é? Ao lado do Gama, ali no entorno de Brasília. Bairro Pedregal, descendo ali no bairro Pedregal, você vai ver o posto Ipiranga. Descendo naquela rua do posto Ipiranga, a quarta rua, aos fundos do posto Ipiranga, está a rua 30, quadra 479, lote 16. Ali está a Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Hoje, quarta-feira, grande culto teremos ali. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali hoje, às 19 horas, culto poderoso de oração, adoração a Deus. Leve sua família para você ser abençoado por Deus. Divulgue este programa para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. Diga-os para ouvir um programa sadio, programa de fé, programa que traz vida para os nossos corações. Deus os abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. O que habita no abrigo de Deus estará sob as sombras do amor. Sobre ele não virá nenhum mal, e em suas asas feliz viverá. Oh, eu quero habitar no abrigo de Deus. Só ali encontrarei paz e profundo amor, e delícias sem par, comunhão desfrutar, e para sempre seu nome exaltar. Os que habitam no abrigo de Deus, muito felizes para sempre estarão. Anjos guardam suas vidas e saúde, e seus pés nunca resvalarão. Oh, eu quero habitar no abrigo de Deus. Só ali encontrarei paz
e profundo amor e delícia sem par, comunhão, desfrutar e para sempre seu nome exaltar. Que habita no abrigo de Deus, para sempre seguro estará. Caia 1000 ou 10.000 ao seu lado, mas a ele nenhum mal cairá. Oh, eu quero habitar no abrigo de Deus, só ali encontrarei paz e profundo amor e delícia sem par, comunhão, desfrutar e para sempre seu nome exaltar.